Olá, pessoal. Meu nome é Melissa. Estou inaugurando esse canal aqui no YouTube chamado Vamos Incluir Brasil, para justamente a gente discutir vários conceitos importantes dentro da nossa sociedade. E eu vou iniciar com o conceito de família. Esse conceito não é de agora, esse conceito é milenar, né? Vem do homem primitivo. Esse homem primitivo percebeu que viver sozinho ele estava vulnerável, então ele começou a se aglutinar, a formar sociedades, e com isso constituiu a agricultura, a pecuária, e daí vem esse conceito de família, né? Não vou entrar muito em detalhe nesse desenvolvimento, né? Porque isso tem em qualquer livro acadêmico, tá? Mas a discussão aqui é de ter respeito e aceitação de todas as diferenças que nós temos dentro da nossa própria família, tá? Então, o canal ele é super interativo, tá? A gente vai ter um outro momento de conversa que eu quero saber qual é a sua aceitação, né? Qual foi a sua dificuldade familiar de aceitar. Depois a gente vai fazer um bate-papo sobre isso. Mas o canal tem um fundamento de te passar uma reflexão embasada num conhecimento estruturado. Então, para isso, eu vou abrir aqui o meu canal com uma pessoa maravilhosa que vai nos falar um pouco sobre esses impactos da família no nosso desenvolvimento, tá? Vou apresentar ela aqui para vocês, tá? Que eu sou realmente muito fã dessa pessoa, tá? Ela vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Ela é psicóloga clínica institucional, ela é especialista em neurociência aplicada para a educação, ela é neuropsicóloga, tem especialidade em neuroeducação, em psicossomática, em educação especial inclusiva, ela é cofundadora do projeto Compartilhando Ideias, é professora e coordenadora dos cursos do CBI of Miami. Gente, e não acabou. Ela é autora desse livro aqui, ó, Cérebro e Atividade. É um livro maravilhoso. Eu já estudei ele várias vezes, já li mais de 3 vezes esse livro. Tem uma leitura simples, uma leitura gostosa, tá? E vale muito a pena ler, tá? Eu estou falando nada mais, nada menos do que Alessandra Machado. Meu amor, seja bem-vinda ao meu canal. É uma honra, uma satisfação muito grande estar te recebendo aqui, viu? Que prazer estar aqui com você, com todos vocês. E muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um momento de grande partilha e informações preciosas, como você sempre faz. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço todo esse carinho, viu? Eu estava falando aqui, né, com o meu pessoal, da importância desse conceito de família, né, que vem do tempo do homem primitivo, né, não é algo de agora, né, mas é um assunto muito importante, porque nós precisamos aceitar as diferenças um dos outros, né, e precisamos começar de pertinho da gente. Exatamente. Então, precisamos começar da nossa família, né? Precisamos aceitar as diferenças existentes na nossa família, né? E estava comentando aqui com eles, né? Da gente fazer uma encenação aqui, né? De uma festa de família, por exemplo, né? Bodas de casamento, de 15 anos, né? Se formam ali grupinhos numa roda de conversa, né? E sempre sai algum comentário, entre aspas, malicioso, né? Nossa, tá vendo, fulaninha engordou, emagreceu, né? E o outro fulaninho, gente, você não sabe, saiu do armário. E aí coisas do gênero, né? E a gente veio aqui explicar, dar um conhecimento estruturado para que essa reflexão seja feita. E mais, como o canal se chama Vamos Incluir Brasil, né? De termos, então, essa percepção que inclusão, o foco principal é o respeito e aceitação
dessas diferenças, seja ela qual for, né? Perfeito. Então, eu gostaria muito, Alê, que você falasse com a gente, com todo esse teu conhecimento maravilhoso, né? Os impactos, tá? Que essa família pode nos causar emocionalmente, né? E também embasado aí na ciência, obviamente. Tá? Então, olha, a telinha é toda sua. Fique à vontade, viu? Obrigada. Olha, você trouxe um tema muito importante, né? Porque é a base de toda a nossa vida, é o nosso primeiro contato ali com as pessoas. Quando a gente fala de família, né? E isso não só de forma cultural, mas a psicologia traz muito isso também, né? Que nós temos ali um conceito de família que se refere aos cuidadores, ou seja, uns cuidando dos outros. E que podem ter, sim, né? Laços ali sanguíneos, como também podem ter laços afetivos. Quando a gente fala de laços sanguíneos, quer dizer, por exemplo, né, a criança que foi gerada naquela família. Ou laços afetivos, a criança que não foi gerada por aquela família, mas que foi adotada, por exemplo, e não deixa de ser uma formação familiar. Então, o conceito mais amplo de família traz essas duas situações que é para a gente já começar a refletir por aí, né? Se você tem a questão da formação de laços sanguíneos, são pessoas que a gente não escolhe, correto? Então, família a gente não escolhe, muitas vezes. E outras vezes, sim, podemos escolher aquela formação familiar que a gente deseja ter daqui para frente. Então, são os laços afetivos. O que eu quero dizer com isso, né? A gente está sempre em formação, principalmente a criança, ela está em formação, o adolescente também. Acho que começar a falar um pouquinho da criança e do adolescente é muito importante para chegar na vida adulta. E ela precisa estar, como eu disse, com cuidadores que sejam favoráveis nesse neurodesenvolvimento, né? Esse neurodesenvolvimento que traz e precisa trazer um equilíbrio entre aquela idade cronológica que ela tem e a idade maturacional esperada. Para isso, ela precisa ter oportunidades. Então, veja como, né, esse primeiro momento que a gente fala, que é o momento familiar, que é a primeira gestão que nós estamos ali inseridos, é muito importante para que a gente venha depois ter um desenvolvimento mais pleno, de qualidade, não ter tanta baixa tolerância à frustração, porque nesse momento você vai entender que o não, ele é necessário sim, então parece que é uma redundância, mas não é, né? A palavra não, ela muitas vezes é usada sempre para tirar alguma coisa. E, na verdade, quando você está ali nesse meio familiar, o dizer não, por exemplo, nesse exemplo que você deu, né? Não vou falar da outra pessoa, não vou falar mal da outra pessoa, ela faz parte da minha família. Isso também é dizer não, né? E você não está deixando de amar as pessoas que estão com você, pelo contrário, mas você está entendendo que é respeitar as singularidades. Então, todos nós, quando pensamos em conceito de família, tem essas duas situações. A primeira, que você está inserido num contexto, e muitas vezes esse contexto ele te traz também valores, missão, crenças, que podem ser crenças limitantes ou não, né, que limitam o seu pensamento. E aí, a partir também disso, você começa a dar um novo significado, por exemplo. Então, quantos de nós, né, depois de adultos, não temos ali, como a gente sempre fala, né, marcas que a gente vai carregando conosco e que muitas vezes não são nossas, foram construídas no seio familiar. Então, se a gente tem essa ideia dessa singularidade, a gente já começa a entender que inclusão realmente não é pensar em inclusão só no movimento de escola, no movimento acadêmico. A inclusão, ela começa no nosso seio familiar, né? O mesmo não é o incluir social, um ao outro, mas é social. Exatamente. É social. Né, Ale? É social. É social, e a gente precisa entender que incluir é respeitar essa singularidade de cada um. Que somos singulares, sim, né? Sujeitos cerebrais únicos, como a gente fala sempre, que a neurociência traz esse conceito para a gente, que é um conceito muito importante, que dali já mostra que cada um tem a sua particularidade, mas estamos inseridos numa pluralidade, que é, no caso, a família, depois a escola. Então, se a gente tem um pensamento muito enrijecido, muito engessado, muito inflexível, desde essa construção familiar, esse pensamento a gente acaba levando também para o movimento, né, e o ambiente acadêmico.
E aí começa uma sucessão de fatores que muitas vezes são desagradáveis e que a gente presencia ou vivencia, mas que a gente entende que tem toda uma construção mental por trás disso também, né? E eu acho que o seu trabalho hoje é trazer essa reflexão, é mostrar o quanto a gente pode ter essa flexibilidade de cognição, que é muito importante. Não é porque você veio muitas vezes, né, de um ambiente familiar estressor, que você precisa construir um outro ambiente familiar estressor. Então, são coisas completamente diferentes. Então, parabéns pela iniciativa, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E Ali, para a gente então fechar, pegando esse gancho do pensamento, da neurociência, né, e dessa inclusão, que é o que a gente está discutindo aqui, eu acredito que tudo é um hábito, né? Então, nesse primeiro momento, né, que a gente está aqui juntos, nós vamos fazer isso conscientes, nos forçando a fazer, né, nos policiando. Tá? E isso é um movimento necessário, nós precisamos nos esforçar para adotar este hábito. Então, quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente policiar e fizer este pensamento de autorreflexão e policiamento, a gente vai adquirir a prática, o hábito, e aí sim chegar no momento ápice do que a gente quer para a nossa sociedade, que é tornar senso comum. Né? Já sair espontaneamente esse processo de incluir. Você concorda comigo? Sim, totalmente, totalmente. Até porque o nosso cérebro ele não é enrijecido, né? Muito pelo contrário, ele está aberto a mudanças. Então, a gente sabe que a gente precisa passar por essas adaptações, mas a gente precisa também se permitir e permitir ao outro, né? É oportunizar. Acho que é isso, né? Trazer essas oportunidades de reflexões para fazer com que a gente comece a mudar o nosso jeito de olhar para uma situação, por exemplo, mudar o nosso jeito de olhar para uma determinada construção de família, né, que não seja aquela tradicional que muitas vezes as pessoas acham que tem que ser daquela forma, mudar o nosso jeito de entender que, como eu disse, mesmo você tendo uma formação familiar um pouco mais rígida, você pode mudar os seus conceitos e transformar esse ciclo para não viver, né, num ciclo vicioso, por exemplo, de agressividades verbais, digamos assim, mas também olhar para aquilo que a gente oferece. Então, enquanto adultos, né, como você colocou, e há uma reunião de famílias num determinado momento, como que eu estou olhando para aquele outro, né? Como eu estou trazendo o outro para perto de mim, sem podar, né? Sem julgar, sem rotular. Então é isso, né? A gente precisa construir esse olhar diferenciado, que é um olhar acolhedor, e que muitas vezes a gente tem muito com o outro de fora, mas a gente esquece de fazer com a nossa própria família, com os que estão dentro, com os que estão perto da gente. E aqueles que estão muito próximos, às vezes passam por situações, emocionalmente falando, muito delicadas, e a gente tem um olhar para o outro, dizendo, poxa, que pena, né? Eu vou ajudar, aquele olhar mais empático, e aquele que está próximo da gente, muitas vezes a gente diz que não é nada. Na verdade, cada um sente de uma forma, né? A dor emocional ela é diferente para todo mundo, mas quanto mais você está perto de alguém, por incrível que pareça, estudos mostram isso, né? Principalmente da psicologia e trazendo também para a questão cerebral, que quanto mais a gente está próximo de alguém, parece que menos a gente consegue ter empatia por aquela pessoa, por já achar que a conhece por muito tempo, quando na verdade não é isso. Então essa inclusão ela precisa partir mesmo desse meio interno, né? E esse meio familiar para poder ali, né, multiplicar para o meio externo, que senão acaba sendo algo muito como se fosse um personagem, né? Eu vou falar de inclusão só com os outros, só na parte acadêmica. Não. A inclusão ela começa consigo mesmo, muitas vezes a gente esquece disso, e com o outro que está ao nosso redor. Eu digo consigo mesmo, em que sentido? Da sua aceitação também. Porque muitas vezes você olha para si e vê muita coisa que falta. Eu queria ser dessa forma, né? Eu queria ser um pouco mais magrinha, um pouco mais gordinha, o cabelo assim, assado. Tá, mas o que você gosta em você? Quais são as suas qualidades? E muitas vezes a gente não se percebe assim também. Precisamos sempre ressaltar o que é positivo,
Exatamente. Né? Para depois, então, pensar na melhoria desse negativo. Exatamente. Também é um processo também de aceitação e resiliência. Sim. Também, né? E aí a gente vai entrar em vários conceitos aí que, infelizmente, né, nosso tempo não nos permite, né, e entrar nesse conceito tão vasto, né? E é por isso, inclusive, que escolhi esse tema, né, tão importante, porque eu acho que a gente precisa incluir da nossa família. Nós precisamos nos incluir, né, do olhar para a gente, para o nosso interno, né, trabalhar na nossa mente, nas nossas atitudes, né, esse respeito, essa aceitação do outro, né, das escolhas também que esse outro fez para ser feliz na vida dele. Né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? Estamos aqui para viver em comunidade. Né? Viver no coletivo, viver bem e entender o respeito a esse coletivo. E que esse coletivo, como a gente está falando aqui, né, começa na nossa família. Então esse coletivo é essa pluralidade. Que muitas vezes esse olhar que você está falando, né, mais flexível, é uma construção, sem dúvida alguma. É uma construção de valores também. Olha, Lê, realmente estou encantada, né, com tanto conhecimento, né, com tanta coisa, né, para a gente falar, e eu acho que ficou legal, né, eu acho que as pessoas conseguiram entender um pouco dessa importância familiar, né? Que é da onde realmente começa tudo, né? Da onde se gera uma criança, né? Todo ser novo, né? Vem desse núcleo familiar, né? E aí como é que a gente vai colocar esse núcleo, né? O mais saudável possível, para que ele tenha essa autonomia de crescer um ser, como você gosta de falar, né? Biopsicossocial, né? Com grandes oportunidades e potencialidades a serem desenvolvidas e, na sua grande maioria, que é o que a gente está querendo promover aqui, positivamente falando, né? Porque tem muitas coisas mais positivas no nosso contexto de mundo do que negativas, e no momento a gente, às vezes, está muito preso, está muito enraizado. Em olhar só para o que falta, né? Em olhar só para o que está dando errado, ou para aquilo que não está bom naquele momento, mas também não se coloca na situação de que forma a gente pode ajudar a transformar. Né? Eu acho que é isso, quando você traz essa reflexão, é mostrando que nesse primeiro momento, nesse primeiro núcleo, né, é onde a gente tem a oportunidade também de refletir, de questionar sim, né, de questionar no sentido saudável, perguntar, conversar sobre, porque é assim que você vai ali dialogando sobre opiniões diferentes. E pessoas sábias, né, quando dialogam de opiniões diferentes, não saem conflitos, saem novas ideias. Então, eu acho que é isso. Olha, fechou perfeito, hein? Concordo, mais uma frase para o meu caderninho de anotações, viu? Realmente, pessoas com conhecimento, né? Elas nunca vão manter um diálogo com conflitos, né? E sim, com certeza sai novas ideias, né? A gente não precisa necessariamente concordar, mas precisamos aceitar, precisamos respeitar, né? Aquela diversidade, aquela opinião que não é a nossa, né? Enfim, mas precisamos realmente fazer esse exercício, né? Mental de atitudes também, né? Olha, eu estou aqui muito feliz. Eu também, minha querida. Esse bate-papo com você e de ter exposto, né, nesse meu primeiro vídeo, né, nesse primeiro momento, né, aqui no meu canal, essa riqueza, né, de produção de conhecimento, né, e desse tema maravilhoso que é a família, que realmente é o início
de tudo, né? E de todas as coisas. Perfeito. Aproveitando, galera, eu vou fazer com vocês, bota aqui nos comentários, né? Me procura, porque eu vou fazer no próximo dia 12 de dezembro uma roda de conversas com vocês. Quero saber o que vocês já passaram dentro da família de vocês. Qual foi o processo de aceitação que vocês passaram e se vocês quiserem estar aqui comigo no canal para contar um pouquinho disso, eu vou aqui escutar, né, com toda certeza, tá bom? No bloco Expressa Meu Povo, que eu vou montar aí junto com vocês, tá, gente? Então, ó, um beijão, Alê, muito obrigada. E um beijo, minha querida. Até a próxima. Eu sou a Mabi e eu vim falar um pouco para vocês como é minha experiência com família e o que me vem à mente quando eu penso em família. Toda família tem os seus altos e baixos, assim como a minha, assim como a sua, talvez. E a minha experiência com a minha família é relativamente boa atualmente. Eu tenho um vínculo bem forte com a minha mãe, que me permite conversar com ela sobre várias coisas e ter um diálogo bom até com ela. E o que me deixa muito feliz é que ela tá lá para me ouvir. Eu tenho um vínculo bom também com meu pai. Por mais que eu não fale com ele tanto quanto eu fale com a minha mãe, eu ainda assim gosto de conversar com ele, não sobre coisas tão sérias, mas a companhia dele, a presença dele é muito bom pra mim. O que me vem na cabeça quando eu penso em família é algo que você pode contar, mas não necessariamente sua família são pessoas que você pode realmente tratar como família, porque eu encontrei uma família nas minhas amizades. Muitas amizades para mim são a minha família, porque elas me ajudam em coisas que certas pessoas da minha família de sangue não conseguiram. Eu acredito que você deve encontrar sua família onde você se sente confortável, onde você se sente em casa, onde é o seu lar de fato, e não nas pessoas que nasceram do mesmo sangue que você. Por exemplo, meu pai, que eu falei um pouco antes, ele é meu padrasto. Meu pai de sangue, eu não conheço ele, nunca cheguei a conhecer, e isso não me incomoda nem um pouco. Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso. Eu acredito que família, de fato, seja isso. E é isso. Oi, tudo bem? Eu sou a Mabi e eu tô aqui com a minha irmã mais nova, Alice. E a gente vai falar um pouco sobre a experiência da minha irmã com família, no geral. Alice, o que você pensa quando você ouve a palavra família? O que eu penso da família que é tipo uma pessoa que ama você. É isso que eu penso sobre família. E como que é a sua relação com o papai? A minha relação com o meu pai a gente fica um tempo juntos, depois eu fico um tempinho com a minha mãe. Fico metade do tempo com meu pai e metade do tempo com a minha mãe. De dia eu fico com a minha mãe, de noite eu fico com o meu pai. Mas é uma relação boa? Vocês fazem o que juntos? Eu e meu pai a gente joga videogame na TV e eu e minha mãe a gente joga jogo normal. Estuda. E justamente a nossa relação é muito diferente. Comigo, com a minha mãe e com meu pai. A minha relação é bem diferente do que a Mabi acabou de falar aqui no vídeo anterior, como vocês viram. E também a relação de pais e mães são vários e eu acho que vocês também têm. Que sejam felizes, sejam amados. Oi! A gente tá aqui, eu tô aqui com o meu amigo Eric e a gente vai falar um pouco sobre a experiência dele com família e o que ele pensa da palavra família, o que ele interpreta a partir disso. Eu diria que minha família ela é bem problemática, querendo ou não, com pais narcisistas, um irmão egocêntrico, meio
babaca, entre aspas. A palavra família para mim diria união, só que, querendo ou não, na prática, né, acaba que não funciona dessa forma boa parte das vezes. Então, é muito difícil você poder, com uma família problemática, você conseguir associar a palavra família a algo bom. Oi, eu tô aqui com a Marielice, ela também é minha amiga, e ela vai falar um pouco sobre a interpretação dela de família e como é um pouco da família dela pra gente. Oi gente, tudo bem? Então, a minha família ela é um pouco complicada, eu diria. Na verdade, meus pais se separaram quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. E logo depois que eu fui morar com meu pai, ele me apresentou uma religião, assim, incrível, que eu me identifiquei muito. E a minha mãe sempre foi muito católica. Só que, inclusive, ela não sabe que eu sou praticante dessa religião, até por eu não sofrer de intolerância religiosa.